Acredito que nós nos sabotamos de uma forma ou outra, de uma maneira mais elevada do que outra em alguns setores da nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que conseguem emagrecer com muita facilidade, tem pessoas que não. Tem pessoas que conseguem acordar cedo para ir para academia ou ir trabalhar e tem pessoas que não. Então, para cada pessoa, ela consegue fazer uma coisa e outra pessoa não. E por que que é tão diferente assim para todo mundo? Por que que a gente sofre por alguma coisa e outras pessoas não? Por que que não é igual para todo mundo? Por que que é diferente para cada pessoa, né? Cada pessoa possui um sistema único, né? Então, a gente pode pegar gêmeos, pessoas que estavam juntas ali na barriga da mamãe, e nós vamos pegar personalidades completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, porque cada pessoa possui o seu sistema. Então, se cada pessoa possui o seu sistema, como que se dá isso? Como é que se dá, então, uma pessoa ter uma facilidade para alguma coisa, ser natural para ela, e para outra pessoa ela sentir que ela tem que desprender uma força de vontade gigantesca para ela conseguir fazer uma coisa que para outra pessoa é natural. Então, como é que se dá? A nossa mente, ela é formada muito antes do nosso nascimento. E desde ali, então, do nosso nascimento, a gente vai fazendo algumas interpretações. E essas interpretações vão gerando sentimentos em relação às coisas que acontecem. Então, por exemplo, eu estava pensando em alguns exemplos para trazer para vocês, mas eu vou pegar um que eu acredito que quando vocês ouvirem o que eu estiver falando para vocês, vocês vão conseguir encaixar isso na vida de vocês. Então, por exemplo, vamos pegar uma mulher que queira, então, ela quer então emagrecer. Ela tenta, então, ela faz acompanhamento médico, ela tenta entender o que está acontecendo com o corpo dela, ela vai na academia, ela faz terapia, ela faz um monte de coisa, mas ela não consegue emagrecer. Toda vez que ela vai tentar emagrecer, alguma coisa acontece, e aí ela fica ansiosa, desconta na comida, ou ela passa mal com a medicação que ela tá tomando, ou alguma coisa acontece que ela precisa, enfim, qualquer coisa acontece que ela não consegue emagrecer, alguma coisa acontece. Vamos pegar então, vou dar só um exemplo. Não tô dizendo que isso é com todo mundo que quer emagrecer. Não tô dizendo que isso é 100%. Não é. Como eu falei, cada pessoa é um sistema único. Eu tô dando um exemplo para você poder entender formas de se auto-sabotar. Então vamos imaginar que ela, então, lá na infância, ela viu uma pessoa que era muito bonita, que tinha um corpo muito bonito, que ela considerava muito bonito, até porque para cada pessoa o corpo ideal é para cada pessoa. Não estou dizendo aqui o que é um corpo ideal, o que não é um corpo ideal, mas para ela, uma pessoa que tinha um corpo ideal, que era bonita, as pessoas viam essa pessoa como uma pessoa bonita, e ela conta uma história de que um dia ela estava no ônibus e um cara passou a mão nela. O que essa criança, ao olhar essa história, ouvir essa história, entende? Pessoas que são bonitas tendem a ser abusadas. E se ela acredita que ela só vai ser bonita com esse corpo ideal que ela quer ter, a mente dela vai fazer uma força gigantesca para que ela não fique com esse corpo ideal, porque ela tá te protegendo para que você não seja abusada, porque houve um link lá no passado que dizia que mulheres bonitas tendem a ser abusadas. E o que o corpo dela faz, a mente dela faz, então? Afasta ela completamente de situações em que ela pode se sentir e ter esse corpo ideal, o corpo bonito que ela quer, tá? Então, muitas vezes, as nossas autossabotagens, elas são conscientes ou inconscientes. Nesse exemplo que eu dei agora pra vocês aqui, é um processo que eu tô dizendo que é inconsciente. A pessoa tenta emagrecer, está fazendo de tudo, ela tá ali fazendo, mas ela não consegue. E por que essa parte inconsciente ela é tão forte para determinar essa minha autossabotagem? Porque ela é mais ou menos 90% da nossa mente. E a nossa mente consciente que está fazendo escolhas aqui, escolhendo se eu aumento o volume aqui dessa música ou diminuo, essa parte racional, ela é mais ou menos 10% da nossa mente. Então você imagina 90% dizendo para você que não é seguro para você ter esse corpo que você quer, esse corpo ideal que você imagina aí na sua cabeça. E cada pessoa tem a sua idealização aí, né? Vamos entrar nesse tema. E outra, 10% da sua mente dizendo que você quer, que você pode, que é legal você ter. Então, olha a briga que tem, né? Então, 10% dizendo e 90% uma força contrária dizendo uma outra coisa. Isso acontece também em outros exemplos em relação a trabalho, em relação a relacionamentos também. Então, pode acontecer de forma consciente, uma forma
de um exemplo de forma consciente, é quando você fala, ah, amanhã eu vou acordar cedo pra ir na academia. Aí, quando o despertador toca, você nesse momento faz uma escolha. Isso não significa que também não tenha um processo inconsciente, mas conscientemente você fala assim: ah, não vou não, vou ficar dormindo mais um pouquinho aqui, desliga o despertador, põe um outro horário e dorme mais um pouquinho. Então, essa foi uma escolha consciente. Você escolheu não ir porque você quis ficar dormindo mais um pouquinho. Aí você se auto-sabotou, você deixou isso para depois. E tem também um processo que pode ser inconsciente, como eu expliquei para vocês, né? Lá você deu uma interpretação de que não era seguro, permitido e tranquilo para você acordar cedo para ir para malhar, porque malhar deixa as pessoas com corpo bonito e corpo bonito pessoas que têm corpo bonito tendem a ser abusadas, tá? Tô dando um exemplo, não tô dizendo que é com todo mundo assim. E a coisa é um pouco mais profunda, eu tô encurtando, vamos dizer assim, resumindo, para vocês poderem entender por que a gente se auto-sabota e porque para algumas pessoas é natural e para outras pessoas não são. Porque depende da sua experiência, depende da sua vivência, depende da interpretação e do julgamento que você deu diante dessas experiências e vivências na sua vida. E cada pessoa dá a sua própria interpretação e julgamento, tá? E isso aqui vai formar pessoas tão diferentes umas das outras, inclusive sendo filhos dos mesmos pais, criadas na mesma casa, tendo as mesmas vivências e experiências. É a interpretação e julgamento que você dá em cima da coisa, tá bem? Então, diante disso tudo, como é que eu vou fazer se eu quero, então, alcançar alguma coisa e eu não tô conseguindo? Se eu quero, por exemplo, estar num trabalho em que eu sou valorizada, ou se eu quero, por exemplo, ganhar mais dinheiro, ou se eu quero estar num relacionamento saudável. Uma coisa que acontece bastante, em consultório, são mulheres que relatam sobre não se sentirem dentro de relacionamentos saudáveis, relacionamentos afetivos saudáveis. Então, parece que estão sempre atraindo para elas, na vida delas, o mesmo tipo de relacionamento que ela tinha nos relacionamentos anteriores. Então, o que acontece? Tem como se fosse um sistema todo dizendo para ela que ela tem que ter aquele tipo de relacionamento porque aquilo é seguro. Por mais que conscientemente a gente fale, mas como que é seguro? Por exemplo, vamos supor que seja um relacionamento afetivo, o marido traia ou bate na mulher, né? E você fala assim, mas como que ela acredita que é seguro? Talvez porque lá na infância dela, ela viu a mãe fazendo a mesma coisa com o pai e o pai fazendo a mesma coisa com a mãe. Então, é o que ela entendeu sobre o mundo. Ela entendeu que é assim que as coisas são. Então, por mais que ela tente ter um relacionamento que ela acredita que é saudável, que faz bem pra ela não consegue. Porque o sistema dela tá dizendo uma outra coisa. Ela tem uma outra experiência. O campo energético dela tá dizendo uma outra coisa pra ela. Então, ela vai atrair uma outra realidade pra ela. Por isso que a amiga dela vai trair X, ela vai trair Y e a coleguinha vai trair A, tá? É por isso que acontece dessa maneira. Diante disso, qual é a solução? Como eu vejo a forma de dar uma solução para isso? A primeira coisa é você entender quais são esses padrões que acontecem na sua vida que são repetitivos. Então, por exemplo, você se sabota para estudar, você se sabota para ir trabalhar, você se sabota para ir na academia, você se sabota para fazer uma coisa que você quer muito, tipo ir viajar. No que é que você se sabota? Tem um tema assim, eu me saboto em tal coisa. Diante disso, dali, você vai sentir o que é que você sente quando você tem que fazer aquilo. Eu sinto que dá trabalho, eu sinto que é chato, eu sinto que eu não quero, eu sinto que não é gostoso, mas eu tenho que fazer isso, porque eu preciso ir pro trabalho. Então, você já sente que você tem um sentimento ali que te prende, e esse sentimento não é prazeroso. Então, puxa uma setinha e fala assim, o que é que eu posso fazer para tornar isso prazeroso? Isso que eu tô falando pra vocês é na forma consciente, porque inconsciente eu já vou falar o que é que a gente pode fazer, tá bom? Que a gente pode fazer em casa mesmo não estando em terapia. Em terapia o terapeuta está preparado para olhar para aquilo e te ajudar ali, contribuir para que você possa se libertar disso. Mas ali, conscientemente, é você identificar o sentimento que você tem. Lembra que eu dei aquele exemplo da pessoa que fala que vai acordar cedo para ir para academia, aí coloca ali o relógio para despertar, na hora que acorda sente aquela sensação, não quero. Então ela sente o quê? Preguiça. Tem uma preguiça ali, tem uma sensação de que não quer, tem um sentimento negativo. Anota esse sentimento que você tem e fala, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? Por que eu tenho esse sentimento negativo? Por que eu sinto essa preguiça? Por que eu sinto essa angústia?
Né? O que pode acontecer de pior comigo se eu tiver essa atitude? Se eu acordar cedo para ir malhar? E depois que você tem aquela resposta que vem do racional, né? Que é uma resposta às vezes muito rasa. Então você fala assim, eu tenho preguiça porque é 5 horas da manhã, gente. É 5 horas da manhã, eu fui dormir 1 hora da manhã. Então, claro, dormi pouco, tô cansada. Tá, mas o que acontece de pior então se eu acordar cedo? Se eu acordar cedo acontece tal coisa. E vai se perguntando o que acontece de pior com você se você alcançar o seu objetivo. Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. O que pior pode acontecer comigo se eu alcançar o meu objetivo, o meu sonho, ou aquilo que eu quero, ou qualquer coisa que seja. Porque com certeza, se você não está alcançando e você está tendo atitudes que estão te levando para aquilo que você não está querendo, é como se tivesse uma força contrária negativa àquilo que você quer muito forte te puxando para trás. E você tem que identificar isso então para poder entender, lidar com a coisa, olhar para a coisa. Isso entra numa coisa muito interessante, que muitas vezes o nosso corpo físico, ele sente isso, ele sente que a coisa tá ali na nossa cara, aquele padrão tá ali na nossa cara, mas a gente não consegue ver. E nosso corpo sente isso e muitas vezes acontecem processos físicos de desequilíbrios que isso a gente chama de doença. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu já dei para ficar mais fácil de entender. A pessoa, então, ela fala, não, esse mês eu vou emagrecer 5 quilos. Bom, beleza. Então ela vai na primeira semana, ela consegue, ela vai fazer caminhada, ela vai correr, qualquer coisa do tipo. Aí na outra semana ela tá se sentindo bem, ela quebra o pé. Por quê? Ela tá desprendendo uma força gigantesca para fazer alguma coisa que para ela não é natural, e o corpo dela tá falando assim: "Ah, é? Então você vai fazer isso, só que isso não é seguro para você, então eu vou te parar. E eu vou fazer você ficar quietinha dentro de casa, porque você não pode emagrecer esses 5 quilos. Não é permitido, não é seguro e não é saudável para você fazer isso." Você fala assim, você é louca. Como é que isso não é? Como é que a nossa mente pode fazer isso com a gente? A nossa mente inconsciente, ela é emocional, ela não é racional. Ela não racionaliza assim como a gente, assim, 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 preto no branco. Não é assim, tá? A nossa mente racional, a nossa mente inconsciente, perdão, ela é emocional. Então, ela vai fazer com que você tenha interpretações emocionais, tá bem? Ela não vai falar assim, pra ela não foi seguro, então, ter um corpo bonito, mas pra mim é. Não, a sua mente inconsciente não faz isso. Ela tem um sentimento, ela guarda aquele sentimento e ela fica reproduzindo aquele sentimento dentro de você. Diante disso, dessa reprodução, então, o que a gente pode fazer? Uma coisa que é interessante a gente entender para trazer à tona esse processo inconsciente. Eu sempre pergunto pro meu corpo. Gente, é uma coisa tão simples, mas é isso. Pergunte pro seu corpo. Por que eu não posso ter um corpo saudável? Por que eu não posso ter o corpo que eu gostaria de ter? Por que eu não posso ganhar mais dinheiro? Por que eu não posso ter um relacionamento saudável? Simplesmente se faça essa questão e vá viver a vida. Essa resposta, ela vem. Ela vem como se fosse... Às vezes a gente pode chamar até de um processo intuitivo, mas não é muito isso. Simplesmente aparece. Parece que a coisa escancara ali dentro de você. Então, quanto mais você vai se perguntando e se observando, inclusive fiz um post sobre observação esses dias, porque às vezes é necessário isso mesmo, a gente observar o que está acontecendo ali no nosso corpo e deixar com que essa voz, ela venha. Se você sentir a necessidade, então, da terapia para poder identificar esse ponto e mudar isso dentro de você, também é uma das questões. É uma das formas da gente liberar essa autossabotagem de dentro da gente. Mas também tem outras formas e pode ser através da meditação, pode ser através de perguntas. Então, muitas vezes, quando eu não tô conseguindo identificar o meu padrão, antes de dormir, eu fico quietinha, eu fico ali 5 minutos quietinha e eu faço a minha pergunta. O que é que eu não estou vendo? Por que eu estou travando, está me bloqueando? Por que isso me deixa angustiada? Por que isso me deixa triste ou qualquer coisa do tipo? E aí, quando eu vejo as respostas, elas vêm às vezes em sonho, ou elas simplesmente aparecem, elas simplesmente pulam ali, tá? Então, é só você deixar que essa resposta venha. Essa é uma das formas e uma das maneiras que eu encontrei de trazer para você uma nova forma de olhar ali a sua autossabotagem. Muitas vezes, então, resumindo, é um processo consciente, mas também pode ser um processo inconsciente. E quando é consciente, normalmente as escolhas que a gente faz são escolhas práticas, acordar ou não acordar, ir ou não ir, tá? Por que eu tô escolhendo, então, ao invés de estudar e assistir televisão? Então, essas escolhas, elas estão
ali conscientes, eu tô escolhendo estudar ou assistir televisão, eu tô fazendo essa escolha, mas todas as nossas escolhas, elas têm uma raiz que tá lá na nossa mente inconsciente, tá bom? E por isso que para algumas pessoas é muito mais fácil ter algumas atitudes e para outras não. Por isso, minha gente, é muito injusto a gente se comparar com outras pessoas. É muito injusto a gente dizer, nossa, para aquela pessoa é muito fácil emagrecer, para aquela pessoa é muito fácil ir para academia, para aquela pessoa é muito fácil ganhar dinheiro. Mas dentro dela tem crenças sustentando que é segura, permitido e é saudável para ela ter aquele tipo e estilo de vida. E para você, pode ser que não. Isso não te diminui, isso não te faz, não te faz nada a não ser diferente. Porque às vezes uma habilidade que você tem, ela talvez não tenha. E tá tudo bem, gente. É a vida, faz parte, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês sobre a autossabotagem. A autossabotagem, ela é natural, faz parte do ser humano, faz parte das nossas vivências, das nossas experiências. É uma forma, inclusive, da gente... vou usar essa palavra, mas talvez não seja a palavra ideal. Evoluir, crescer, talvez, né? E a gente só pode, então, olhar para essas mazelas da vida, esses desconfortos que acontecem com a gente, com uma nova perspectiva. Olhar para isso de uma outra forma, uma forma que a gente fique ao nosso lado e não contra nós mesmos, né? Então, olha para isso que você tá sentindo que tá bloqueado e começa a se fazer essa pergunta. Se eu conquistar esse objetivo, o que de pior pode acontecer comigo? Pode ser que a sua mente faça assim, nada. Não, se eu conquistar R$1 milhão, não tem nada de ruim que possa acontecer comigo. Será? Aí eu te pergunto, o que acontece com pessoas que têm muito dinheiro? O que acontece... Como é que você vê pessoas que têm muito dinheiro? Como é que você vê pessoas que têm corpo muito bonito? Como é que você vê pessoas que têm exatamente aquilo que você quer? Como é que você vê pessoas que trabalham num ambiente de trabalho muito saudável? Como é que você vê esse tipo de pessoa? Tá? E qual é o sentimento que você tem quando você tá fazendo aquilo que você precisa fazer, que você se colocou como necessário ser feito? É um sentimento bom? É um sentimento negativo? Então, se tem um sentimento negativo, é porque você já sabe que você tem uma crença que tá te puxando completamente contrário àquilo. E muitas vezes, por mais que você sinta prazer em estar fazendo uma atividade física, por exemplo, não significa que não tenha também crenças negativas, sendo contrárias à sua vontade de atingir os seus objetivos, tá bom? É um assunto que eu coloquei aqui, que ele pode ser visto de uma maneira simples, mas também pode ser visto de uma maneira complexa. Eu tentei olhar para a maneira complexa e tentar trazer de uma maneira mais simples para vocês, tá? Para vocês mesmos conseguirem identificar isso dentro de vocês, tá bom?